de Odete e António Joaquim Ferrão, dois veteranos da rádio. O pai era realizador e produtor. A mãe fazia locução e apresentação. Em bebê, António Sérgio dormia nos estúdios enquanto os pais trabalhavam. Em casa, o giradisco estava sempre ligado e o trio fez inseparável. António, foi o seu pai que o pôs a pôr música aos 8 anos. Foi. Ensinou a colocar discos, a gerir as passagens. Eu penso que ele deve ter aplicado uma lei muito prática deveria ser como um oportunitariado, no caso dele. E era curto, que é de pôr o miúdo a render o mais depressa possível. E ele dormir, então ele... Não, mas a situação era comum, porque tanto um como o outro faziam horários muito conjuntos, portanto coincidentes. E eu, portanto, ia para a escola, quando voltava da escola, os trabalhos que estava em vez de fazer em casa, tinha local onde os fazer. E assim que me despachava deles, tinha a hipótese de começar a mexer nas coisas, e uma pessoa é miúdo, não é? E, portanto, discos, pick-ups, consoletes, tudo aquilo. Pronto, luzinhas, não é? Gravadores. Cresceu no meio dessas coisas, são uma Exato. espécie de extensão do seu corpo já. Exatamente. E a própria atitude do António Sérgio, a procura na pista do som da frente. Isso vem também vem um deles. dele, é natural. Eles faziam a mesma coisa. Sim. Enfim, sim, no com contexto da distâncias. altura. Mas lembro perfeitamente do meu pai, por exemplo, ser louco por mandar vir música de Jonesboro, que era o único sítio onde conseguíamos novidades, para ter música norte-americana nova, para tocar. E, portanto, o primeiro rock and roll a sério que eu ouço provavelmente muito mais cedo, muita gente aqui na metrópole, onde se vivia à noite, não é? Em certos casos. À noite. À noite. E agora? Não sei se ouviram falar da noite. Vagamente. Foram 45 anos, não é? 45 anos. 48. A noite não gostava de rock. Acho que a noite... A noite não gostava de nada. Não, a noite não gostava. A noite era irmã de uma outra noite norte-americana, onde o Elvis Presley era proibido na televisão filmá-lo da cintura para baixo. Não sei se se lembram disso. Porque era o Elvis da pelvis, porque ele agitava-se de tal maneira da cintura para baixo, que era considerado uau. Obsceno. Élvica. O facto é que agora o António reproduz com a sua mulher e os seus filhos, de alguma forma, aquilo que viveu com os seus pais. Vocês funcionam... Não é igual. Não é a mesma coisa, o contexto é diferente, mas de alguma forma todos eles o ajudam e todos eles são seus cúmplices. Sim, mas a desmultiplicação é maior, felizmente, e nem sequer eu tenho sempre a mania dos termos ingleses, mas depois traduz, a amarra, como o pai amarra, eu filho único, lembra-se, falou nisso, a amarra comigo era bastante mais densa, portanto, teria sido difícil, se eu não sigo rádio, eu ter seguido qualquer outra coisa, teria sido uma grande guerra naquela família. Felizmente, eu, pronto, tinha predisposição para isso. Se tivesse sido outra ideia qualquer, tinha sido caldo, de certeza. Mas os seus filhos têm queda? Os seus filhos têm queda? Têm quedas diferentes. Como é que é? O Paulo, mais velho? Tem quedas diferentes. O Paulo tem... Quer dizer, o Paulo sonha com comunicação social e ajuda o Miguel Simões na energia e não tem voz. Por enquanto está fora da questão de voz, portanto, repare, é logo um... Mas não teve alguma coisa a ver com o jingle do Grande Delta? Não, isso é o outro. Isso é o forte, que é a guitarra. Também não tem voz, mas toca a guitarra, nem um perdido. E, portanto, eu desafiei uma vez ele criar uma malha para indicativo para o programa antes da XFM arrancar. E ele desenvencilhou perfeitamente aquilo. Para seguir teve uma ajuda do Ricardo Camacho em arranjo, claro, na questão de arranjo, e fez-me um tema que é um espetáculo, e tocado por ele. Portanto, não parece que nenhum dos dois até agora esteja muito distante do seu nível. Sim, não estão. Quer dizer, no fim de contas, estamos todos em comunicações. A Ana, só falta a mais pequena, também tem uma participação qualquer nos seus programas, não tem? A Ana, curiosamente, tem 14 anos. Tem 14. Essa é que, para mim, mostra mais tendências claras para seguir, se calhar, de mais perto o meu trabalho, penso eu. Veremos um dia a voz. Mas essa está a ver, a questão da atitude em termos de comunicação, o trato com os ouvintes, a maneira de saber atender telefonemas, o próprio modo como ela pensa certas situações que se desenvolvem em estúdio e que ela sabe resolver com aquela idade. 14 anos. É provável que depende depois da voz. Não sei se o António, nós andámos a falar com umas pessoas, como é habitual nestes programas, que nos contaram uma história engraçada precisamente das confusões que às vezes surgiam com o seu trabalho e com a cumplicidade que se gerava na família em torno dos discos e da paixão pela música e da investigação em torno dos projetos e dos vocalistas e dos músicos.
parece que uma vez a Ana foi para a escola falar do Jim Morrison como se fosse amigo lá de casa. A propósito da banheira e daquela morte limpinha a que se referiu há bocado. Não, ela era muito pequenita e nós andávamos a preparar, eu e a mãe, mas assim em trabalho mesmo muito speedado, muito rápido, a correr, uma série de programas para a comercial que era o Rei Lagarto e outras histórias. A autoria, aliás, é da Ana Cristina, mais do que eu trabalhei mais na parte do transpor para a rádio. E, portanto, constantemente se ouvia falar em Jim Morrison. E depois, como ela ouvia falar que o rapaz morreu, houve uma altura que infalivelmente teve que perguntar como é que o pobre do homem teria morrido. E o pai e a mãe acho que não tinham outra chance, tinha lá uma fotografia, inclusivamente. Não, apareceu um filme ainda por cima, onde havia um ator que fazia de Jim Morrison, também, lembra-se? Sim. E pronto, e teve que dizer, morreu na banheira, quer dizer, porque não havia outra maneira de dizer. Também reparo, do Jim, ninguém tem a certeza do que é que ele morreu, não é? Sim. Quer dizer, não, é que não há uma prova de uma overdose disto, daquilo ou daquilo, especialmente. Mas foi mesmo na água. Não, E a Ana mas pode ter sido uma overdose de água. É Que provável. o Hendrix, o Jimmy, por exemplo, sabe-se que pronto, estava com tantos narcóticos dentro de si próprio que morre de vómito, de asfixia por vómito. Isso é uma situação que a gente conhece como normal. Agora, uma pessoa... O Morrison não era álcool e droga ao mesmo tempo, não estava com uma overdose. Ninguém tentou isso, repara, o chamado coroner, não estou eu gostando, este é americano. Não, mas o vermicologista não atestou isso não nunca foi atestado. Não foi provado. Bem, mas o facto Provavelmente ele terá o facto é que a Ana ficou consternadíssima e foi dizer na escola. A Ana ficou aflitíssima com essa situação e foi dizer na escola que um amigo dos pais tinha morrido na banheira com uma over qualquer coisa de água. Não, mas dada a ignorância alheia, não é? A ignorância dos outros, ela deve ter feito um testado. Sim, claro. Aliás, perguntam quase todos os dias, não morreu mais nenhum amigo teu. António, o que é que se passou na Rádio Renascença quando entrevistou os Stranglers? Enfim, por acaso há coisas que sobram para mim mesmo, essa sobrou nitidamente. Eu também era um bocado mais... Essa sobrou nitidamente, houve 2 casos estúpidos completamente na Renascença. A Renascença não era a comercial, portanto, punhamos já isso, não é? E também não tem nada a ver com a Rádio Renascença de hoje, portanto, é uma Renascença de anos 70, portanto, bastante diferente. A tal do Supertramp e dos Camel, que eram modernos. Sim, mas era aquela que eu comparava muitas vezes com amigos como o misto do convento e do quartel. Quer dizer, o nosso local de trabalho era um misto de convento e de quartel em termos de normas de trabalho. Quando se deu a explosão do punk rock e quando começaram a aparecer bandas a atuar cá, é evidente que eu tinha todo o interesse em tê-los em cabine, para ter entrevistas, portanto, desenvolver uma certa ação e uma certa informação complementar. Os Stranglers, eles vêm todos de lá de fora, pronto, com as suas normas e com as suas liberdades e as suas manias, e ninguém fazia ideia nenhuma do que é que ia acontecer em pleno estúdio. Eu estava a entrevistá-los, portanto, eu estou para dizer, é uma cabine com técnico, portanto, eu tenho uma mesa própria, tenho técnico ao lado, e eu estou a entrevistar os músicos. Há um que desata a fazer um charrinho enormíssimo para dar X e desata-me a fumar aquilo, que era fumo por todo lado naquela cabine, não se via nada. Na Renascença dos anos 70. Em plena Renascença. Com o técnico a ver, repare, eu, por exemplo, para mim não me chocou nada, sei que estava habituadíssimo a que eles faziam aquilo. E no dia seguinte, portanto, foi uma das queixas que foi feita imediatamente a seguir, é que os entrevistados do António Sérgio se drogavam em plena cabine da Rádio Renascença. A outra, pior ainda um pouco. Morriam na banheira. Não, pior um pouco, é que enquanto um estava a conversar e o outro decidiu ir à casa de banho, que era o Jean-Jacques Bernal, que era um que era perito em artes marciais, infelizmente, na altura, para este caso, a Renascença em cada cabinezinha tinha um crucifixo. Então o Jean-Jacques Bernal achou por bem tirar o cinto, amarrar o cinto ao crucifixo e dar a passeá-lo pelo corredor como se fosse um Bobby. Resultado, no dia seguinte, o técnico também foi dizer... Não fui despedido, mas foi chamada a atenção. Percebe? Fui chamada a atenção. Mas logo a seguir, uma semana depois, chegaram os Divo. E não conto mais histórias, porque os Divo eram norte-americanos e ainda eram piores. Bons rapazes. Sinceramente. O que é que eles fizeram? Rita. É um bocado mais complicado. Partiram sanita e coisas ainda piores. Bateram no senhor da Renascença. Posso ficar para o meu livro branco. Fica para o livro, fica não para é o assim tão branco. Rita, tu estás a imaginar o António Sérgio com 70 anos, o brinco. Já não é muito difícil, quando eu digo que cada um... O brinco não, com 70 anos já tem vários brincos. Anda aqui já com uma corrente. A ser o maior divulgador e o maior fã, o maior apaixonado das subculturas e dos seus produtos, estás a ver?
Eu, por enquanto, assim, de repente, ainda não estou a ver. ainda estou com dificuldade. Mas já há muitos rockers que já estão a cair um bocado da tripessa, verdade? É. Eu ainda aqui há uns anos, anos largos mesmo, porque eu já fui mais nova também, e fui até um concerto de um desses moços que hoje em dia já não é novo, ainda salta muito para aqueles palcos fora, que é o Iggy Pop. Um rapaz até que eu gramava. Ainda por ser musculadíssimo, continua a manter Bom, musculadíssimo. lindo corpinho, atenção. Tem cuidado com o corpo. Mas eu primeiro, antes queria voltar ao outro sítio, primeiro, que é assim, vou fazer uma descrição, agora não é crítica, uma descriçãozinha de, a partir dos Iggy Pops e dos Mick Jaggers, não sei o que, eu lembrei-me daquelas pessoas que há aí ao pontapé, que são aquele pessoal que já é mais antigo, de aspecto, mas teimam em ter espírito jovem. Não é os que têm mesmo, é aqueles que dizem que são muito jovens. Que são os piores, porque há uns que são os verdadeiros, que são bons, que eu até tenho um lá em casa. Mas depois há os outros, que já não. E eu agora vou descrever o aspecto, que é para vocês saberem o aspecto, para identificarem. Eu não estou a fazer crítica nenhuma, isto vai parecer também alguma crítica, porque a descrição corresponde um bocadinho com a sua, mas como eu também tenho lá em casa, não quer dizer nada. Estás à vontade. Pois é. Ora bem, como é que eu hei de explicar isto? É assim, normalmente é malta de cabelo mais para o comprido, os piores são os que têm carrapitinho. Carrapitinho, isso já é fatal. Isto já é sinal que já não está bem, já exageraram. Já tem um espírito jovem mesmo, que é a pior coisa, é ter um corpo velho e ter espírito jovem, que é só desvantagem, já não funciona bem e ainda é estúpido porque é pequenino ainda. De maneira que é só desvantagem. De maneira que são, esses moços é muita t-shirt, sempre aquela t-shirt, o ten, não é? Ten, o blusão, eu tenho lá em casa às vezes também, por isso não é uma crítica para si. Às vezes o brinco também, mas quando começa a passar para o outro lado, quando já não está bem, é o carrapito. Isso é que a pessoa deve-se logo assustar. Um bocado de freak out, não é? É o pessoal. O pessoal é assim. E desses fazem parte. Os bons, por exemplo, o Iggy Pop, embora também já não seja novo, não é verdade? Mas não tem espírito jovem, embora salte muito. É um rapaz que está. Eu até já tive uma paixão por ele. Ah, sim. É verdade. Uma vez fui a um concerto, era muito mais nova. Eu era muito mais nova e fui a um concerto e depois fiquei mesmo na grade. E não sei que alguém muito bruto, passou-me assim uma coisita e eu dei uma passinha naquilo, fez-me muito efeito. Vai daí, convenci-me que o homem estava apaixonado também por mim, que estava a fazer o concerto só para mim. Palavra de honra, eu tinha uma namorada ao lado e dizia: epá, o Fernando, ele está a fazer o concerto para mim. Desculpe, mas a coisa era forte. Estava-me a passar. Mas eu também sou muito sensível. Logo vi. Então é uma questão de sensibilidade. Não, era uma coisa fraquinha, atenção, não era nada assim de grave, era uma coisa fraquinha. Sabe, mas paixão total. Ia com um rapaz certinho, sabe? Ele a primeira vez que conheceu o David Bowie, eram os dois muito jovens e muito elegantes. O Bowie teve uma queda por ele e ele disse: nice girls don't kiss at first time. Mas nada. António, como é obrigatório e habitual neste programa, fazemos sempre uma brincadeira no fim com as pessoas. E no seu caso, que coisa mais óbvia, mas indicada também, do que lhe fazer um teste para que identifique músicas. É a sua profissão, não lhe deve ser nada difícil, com 20 mil discos e 20 anos de audições sistemáticas, e são com certeza coisas muito familiares. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Não, os Pantera. Isto é Martica. Boa! Curioso, isto é um tema do Prince. Lindamente, Martica, sim senhora, fantástico, isto nem deu tempo. António, isto assim, Conheço bem, nem dá tempo, nem dá luta. Uma coisa que passava há uns 10 anos, há quantos anos? Costumava passar isto muitas vezes. Isto fazia parte de um programa que era da Coca-Cola, o Countdown, o European Countdown. Então habituei-me a conhecer o produto. Sim, é logo ao primeiro. Um repertório muito diferente do outro. Vamos ouvir a próxima. Não faz parte do meu repertório. Isto é Metallica. Unforgiven. Não andaram a buscar, arranjar uns bocadinhos. Os primeiros. Muito artificioso. Eu também não ouvi.
Isto é Bjork. É Bjork. Isto é um disco esquisito, não faz parte da carreira normal dela. Mas é É o giro. Gringo, é muito giro. É muito giro. António, é o que se chama nem dá luta. É logo aos primeiros acordes. Está tudo combinado isto. Eu tenho ali uma cábula. Há mais? Mas é como vão tramar. Não, vai demorando mais. Tem voz, isto. Isto é o coisa de pop da barca. Isso é português. Pop de É o pop da barca. Estava a ver, António. Sim, mas a parte instrumental é um bocado enganosa. É enganosa. É enganosa. Aqui Só estava quando a ele ver, entra não. e tudo. Última. Por acaso não me safava, só com o instrumental. 4. Não. Não, desisto. Falha, está bem? Sim, nem dá tempo, nem dá. Não, é? De facto, com as outras, até agora não. Não, isso aí. Dean não sei. Mertens. Hã? Dean Mertens. Ainda por cima não disse que eu conheço. António. Lá, strategia, Lá. Ah, ainda por cima, e agora já sabe qual É o único que eu não, também sabe tenho porquê? dele. Porque eu tenho... Pronto, a memória é aquelas em que ele faz falsetes. As pessoas fazem que ele faz os falsetes todos. mas em todo o caso. Pronto, 4 a 1. António, 4 a 1 e sobretudo, a rapidez. 4,5. 4,5. 4,5. Sim, Tá bom. a rapidez com que identificou é esmagadora. Se dúvidas, se dúvidas existissem. Falta depois ficarmos com um peço de Rita para os metal. Precisamente. Mas eu não percebo nada. O Francisco é que percebe. Pronto, mas deixa o António Francisco Sérgio. agir. Então. António Sérgio, muito obrigada por ter Obrigado vindo. também. Nós, as 4, prometemos voltar para a semana. com o Deixa-me senhor deixar só as José, prendinhas claro. que eu trouxe para Ai, vocês. umas prendinhas. Muito São obrigada. umas prendinhas cheirosas. Qual Vou tentar é? tirar. A sua é esta, a sua é. Isto é um pão de canela. Não pode ser que ele deu.